Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Neyberg para mais uma aula de história, mais um conteúdo para a segunda unidade, aula de história do primeiro ano, capítulo 5, o mundo romano. Falamos da Grécia Antiga, agora vamos falar da Roma Antiga, que teve grande base das estruturas políticas, culturais, organizacionais da civilização grega, da, da, da chamada Grécia Antiga, perdão. Vamos lá, o primeiro ponto aqui, quando se trata da fundação de Roma, geralmente utiliza-se do grande mito, né, de que Roma foi fundada por irmãos Rômulo e Remo, e que esses irmãos foram criados por uma loba, e que eles começaram a se tornarem. Foram criados por essa loba, conseguiram se estruturar, conseguiram sobreviver. Construiu-se uma cabana no Monte Platino e que cresceram fortes e saudáveis, né? E que eles foram os fundadores, né? Essa lenda narra de maneira simbólica a fundação de Roma. É uma lenda sobre, até uma estátua de bronze. É uma lenda. Mas lógico que a compreensão não é a lenda, mas é bom destacar o quanto isso tem um valor histórico. Que, primeiro, pelo impacto do que foi o Império Romano em toda a Europa, para toda a história da humanidade, e o quanto isso é significativo para as interpretações e reflexões acerca do papel da mitologia na história. Beleza? Coisa que se dialoga, né, com os conteúdos de filosofia quando falamos de mitologia. E aqui está falando, a segunda lenda, Silva, sacerdotisa do templo da deusa Vesta, deu à luz a duas crianças gêmeas e as abandonou em um cesto no leito do rio Tribe. Os meninos eram fruto de uma união proibida com Marte, deus da guerra. Na qualidade de sacerdotisa, a jovem deveria manter-se a virgem. Por intervenção de Marte, a correnteza do rio conduziu os gêmeos à terra firme, nos arredores do Monte Palatino. Foi então uma loba enviada pelo pai dos gêmeos, cercou-se dele, amamentou-se e levou-se para junto dos seus filhotes. Tempos depois, um pastor encontrou as crianças e deu-lhe o nome de Rômulo e Remo. Narra aí a fundação, né, da fundação de Roma, a cidade que se situa no Lácio. Vale lembrar que essa região, os habitantes, os latinos, eram originalmente pastores e guerreiros protegidos pelos deuses, né? Vamos agora para a versão histórica sobre Roma. Esquecer um pouco o lado mitológico. A origem lendária, a origem lendária de Roma foi imortalizada pelo poema, né, Eneida, de Virgílio, do século I a.C., e serviu como base para os historiadores antigos, né, como Tito Livio para relatar os primeiros tempos da sociedade romana. Considerou-se então que Roma havia fundado em 753 a.C. e que a partir dessa data a cidade foi governada por 7 reis até 609 a.C. Nós vamos se aprofundar mais. Hoje existe um estudo muito mais aprofundado no campo da arqueologia, em que percebe-se que a formação do povo romano, do ponto de vista étnico, estava atrelado a uma mistura de grupos residentes na região do Lácio, que eram os latinos, mas com povos vindos de outras regiões, principalmente da Península Itálica, que eram os sabinos. Então a constituição do povo romano foi entre latinos e sabinos, né? E também de regiões do Mediterrâneo. Esses povos partilhavam a Península Itálica, a formação desses povos se constituiu nessa região, dá o início, o pontapé inicial do Império Romano, nessa região que hoje nós conhecemos como Itália. Originários da Ásia Menor e fixados na Etrúria, desde o século IX a.C., né? E os gregos estabelecidos na parte oriental da Sicília desde o século VIII a.C. Os gregos e os etruscos exerceram grande influência na vida cultural, religiosa e política dos romanos, e a cidade de Roma
foi originalmente um entreposto comercial etrusco. Essa é a compreensão do mapa, né, nesse contexto, dando continuidade. O que é a Roma? O que é a Roma antiga? Da monarquia etrusca até a República Patrícia. Sempre tendo um caráter estratificado, de uma civilização estratificada, uma civilização onde se pesa atividade agrícola, artesanato, atividade comercial, principalmente por estar à beira do mar Mediterrâneo, e por aí vai, a pesca e por aí vai. Vamos lá, o povo etruscos, eles construíram a Liga de 12 cidades autônomas, que era chefiada por um rei. E Roma caiu sob o domínio dos etruscos no século 7 a.C. Deixou então de ser uma aldeia de pastores e agricultores para transformar-se em uma cidade-estado, com as instituições de caráter permanente e com uma forma estável de governo, que foi a realeza. Foi uma estrutura monárquica, né? No auge dessa civilização, que foi entre o século 7 a.C. até o início do século 5 a.C., com uma marinha que realizava as frotas cartanienses e grega, os etruscos ampliaram seu domínio submetido a povos locais. Teve um caráter de dominação entre povos locais, os etruscos, a partir dessa monarquia. Tomaram Roma e então um aglomerado de aldeias e transformaram em uma cidade cercada de muro. Roma começa a se transformar a partir daí, né? A cidade de Roma. Durante o domínio etrusco, o rei acumulava as funções executiva, judicial, religiosa e legislativa, típico de uma estrutura de chefes de Estado, atrelado a aspectos sacerdotais até religiosos, que ocorria nas civilizações antigas, na Idade Antiga. Mas seus poderes se limitavam por um conselho de ancião, que era o Senado, né? Se assemelhando muito à estrutura organizacional e política do que é da Grécia Antiga, e esse Senado que vetava e aprovava as leis reais. A confirmação dessas leis era feita pela Cúria, que era a Assembleia composta por cidadãos em idade militar. Vamos lá, e a sociedade romana, no período monárquico, era então formada por 4 segmentos sociais. Camadas sociais, estratificadas sociais. Vamos lá, o topo delas aí são os patrícios. Esses patrícios, eles eram os grandes proprietários das terras férteis, dos grandes rebanhos, das minas, exercia o poder político no Senado, na Cúria, na magistratura. Ele estava presente, firme e forte em todas as instâncias de poder na Roma Antiga. Detinha a maior parte do butim nas guerras e prestava auxílio econômico aos clientes, cedendo uma fração de suas terras para que pudesse cultivá-las. Os clientes, né? Os clientes eram os camponeses em sua maioria. Tinha uma relação muito forte com os patrícios em troca de comerciais, mas são seres livres, vale lembrar. E davam-lhe apoio militar e político. Né? Estruturava poder militar e político para os patrícios. Né? Eram subvizinhentes aos patrícios, setor intermediário, vamos dizer assim. Tinha os plebeus, que desempenhava diversas atividades, como comércio, produção artesanal. Embora fossem homens livres, não tinha acesso ao poder político. Era renegado a sua legitimidade na sociedade, vamos dizer assim. Seu poder de legitimar na sociedade. Tinha os escravos, por último, que eles eram ocorridos, eles se formavam escravos que ele era obtido por meio da guerra ou por conta de dívidas, e realizava todo tipo de trabalho braçal e doméstico e não tinha qualquer direito político. Entendendo essa organização social, política e econômica de Roma, tinha por base a família, o culto ao antepassado comum e o fato de viverem em povoações vizinhas unia as famílias em clãs. Os membros identificados pelos mesmos nomes, por exemplo, Quintius Fabius pertencia ao clã Fabia. Essa constituição do clã, vale lembrar, pessoal, que é a primeira ingerência através de estrutura familiar que vai ter uma dominância
do ponto de vista de dominância no sentido econômico e social em uma sociedade é a partir da constituição de clãs, né? Os clãs estavam reunidos em cúrias, que eram associações que formavam a base das assembleias de cidadãos e do exército. A cúria era presidida por cura máximo, que exercia sua autoridade sobre todos os demais. Então, a família tinha um papel central na estrutura social da Roma antiga. Em 509 a.C., comandados pelos patrícios, os romanos se revoltaram contra a tirania do rei Crucius, chamado de Tarquínio o Soberbo. O antigo Conselho de Anciões, Senado, que segundo a tradição tinha poderes para escolher o rei, assumiu o poder, e surgiu um novo regime político na história de Roma, que foi a República, caracterizada pela luta entre patrícios e plebeus, que atravessou do século V ao século IV a.C. Compreendendo essa república, os tempos de república, o que foi essa república. No início da república, a história de Roma foi parecida com a de outras cidades-estados em ascensão, né? Guerra contra os povos rivais, anexação de territórios, subjugação de populações aliadas e fundação de colônias. Muito semelhante às estruturas de gerenciamento, de produção e reprodução da sociedade, como acontecia na Grécia. Com a expulsão do rei Trúcio, Roma perdeu a proteção de protetora. Roma perdeu a proteção das poderosas cidades etruscas e ficou sob a ameaça dos povos do centro da Península Itálica. Mas nesse contexto, a infantaria plebeia tornou-se a base militar romana, substituindo os métodos arcaicos da cavalaria patrícia. A força militar da plebe reforçou seu papel social e estimulou a sua atividade política. A plebe ela se renova, ela vai trazer uma renovação, uma transformação na estrutura social, principalmente no âmbito militar. Até então, apenas os patrícios controlavam o Senado e tinham acesso às mais altas magistraturas criadas com o estabelecimento da República, isto é, os cargos cônsul, que presidiu com os cultos religiosos e comandava o exército, o de pretor, que exercia funções jurídicas, e o do ditador, que é exercido pelos cônsules no Senado em situações excepcionais. Mas os plebeus, ricos ou pobres, eles eram considerados cidadãos romanos, mas não desfrutavam dos mesmos benefícios, por conta de como era visto os plebeus na situação social, né? Mas quando os plebeus começam a ter um processo de renovação na organização militar, começam a ganhar destaque nisso, crescer sua atividade econômica e por aí vai, através dos artesanatos e mercadores, isso muda isso e eles começam a enfrentar os patrícios, né? Os artesãos e os mercadores, que haviam enriquecido com as obras públicas empreendidas pelos monarcas etruscos, almejavam sobretudo direitos políticos e o fim da proibição do casamento entre patrícios e plebeus. Os camponeses, empobrecidos com a divisão das terras provenientes da herança, ou que havia perdido seus bens com endividamento, pretendiam melhorar sua situação econômica. Ansiava por uma participação, ainda que modesta, na posse das terras do Estado obtidas com a expansão. A importância que os plebeus assumiram na composição do exército romano, entretanto, acabou obrigando os patrícios a negociar e abrir cada vez mais um espaço para esse grupo social na ordem política. Foi a ascensão dos plebeus, foi o enfrentamento dos plebeus, tendo a pressão também dos camponeses, que fez com que os plebeus tivessem uma exerção no interior da política e ter um sentido de ser um cidadão mais pleno, vamos dizer assim. Patrícios versus plebeus, né? Durante o século V a.C., os plebeus lideraram uma série de revoltas que se organizaram como um grupo independente contrário à nobreza patrícia. Em 494 a.C., um episódio decisivo garantiu uma grande vitória. Diante da ameaça de um ataque de tropas estrangeiras a Roma, os plebeus se recusaram a prestar ajuda militar e exigiram a criação de um cargo político ocupado apenas por plebeus. Sem alternativa, o Senado instituiu a magistratura do tribunato da plebe. Os tribunatos tinham poder de vetar as leis contrárias aos interesses da plebe. Os plebeus ganham destaque muito por conta de sua estrutura militar, enquanto
o quanto a sociedade romana ela esteve dependente da estrutura militar plebeia. E também exercendo sua influência nas atividades econômicas. Né? Entre 451 e 450 a.C., os plebeus obtiveram grande conquista, a elaboração por meio dos escritos do direito vigente, embora mantivesse a proibição do casamento entre patrícios e plebeus e a escravidão por dívidas. A chamada Lei dos Taubas, marco inicial da história do direito romano, dava o direito ao cidadão comum de apelar contra as decisões da justiça e contar com um defensor. Assegurava ainda a prática de retribuir, do mesmo modo, os danos físicos sofridos. Inibia assim a manipulação e o abuso dos patrícios. Os plebeus instituiu o direito de defesa, né? Nessa sociedade onde a justiça era vista de cima, compreendida de cima para baixo. E apesar dessa mudança no cenário político, o abismo social entre ricos e pobres era muito grande, né? A fortuna passou a ser o critério para a definição da hierarquia social, que compreendia desde os ricos proprietários de terra, camponeses enriquecidos e artesãos até camponeses pobres e gente humilde da cidade. Dizia-se que esses últimos possuíam apenas os próprios filhos, isto é, sua prole. Por essa razão eram chamados de proletários. Os patrícios continuaram ocupando as posições mais elevadas da organização social, entretanto passaram a repartir com os plebeus ricos o domínio dos principais órgãos de poder. Em 445 a.C., a proibição do casamento entre patrícios e plebeus foi abolida, dando origem a uma nobreza mista, né? Não mais agora que se restringia aos patrícios, mas agora também incluindo os plebeus nessa nova jogada. Mas, via de regra, as uniões aconteciam entre plebeus ricos e patrícios empobrecidos, quando se instituiu o casamento. A expansão territorial desse processo da Constituição de Roma. Vale lembrar que isso ocorreu um grande conflito entre os romanos. Apesar do crescimento natural da população e da participação dos plebeus na infantaria, as terras recém-conquistadas se concentravam nas mãos dos patrícios, gerando ainda mais conflito entre patrícios e plebeus em relação ao domínio das terras. As áreas anexadas pertenciam ao Estado, mas poderia ser usada para pastagem ou cultivo mediante o pagamento de taxas conforme a quantidade de animais ou de um aluguel. Muitos proprietários, porém, ampliavam o limite das suas terras, avançando sobre as terras do Estado. Assim, a propriedade de alguns se alargava, enquanto a dos outros diminuíam. Havia um processo de concentração concentração de terra no processo que se expandia o reinado da República, né? Ou o domínio da República, a expansão territorial da República de Roma. Inúmeras famílias perderam seus bens e foram levadas à escravidão por dívidas. Alguns patrícios contrários à mudança radical, mas sensíveis à causa da plebe, apoiaram uma reforma profunda. A escravidão por dívidas foi abolida em 286 a.C., e as resoluções de Assembleia da Plebe, os plebiscitos, tornaram-se leis obrigatórias. E as guerras púnicas? Vamos para as guerras púnicas agora, dando continuidade. O resultado da expansão territorial se deu também. O resultado disso também foram as guerras púnicas. Em sua expansão para o Mediterrâneo Ocidental, os romanos tiveram de enfrentar a supremacia de Cartago, que foi uma cidade, que é uma cidade localizada no norte da África, né, que dominava a região lá no século III a.C. Cartago era uma de origem fenícia, se destacava pelo comércio marítimo. Os ricos comerciantes cartagineses, também chamados de púnicos pelos romanos, possuiu diversas colônias em todas as costas setentrionais da África e no sul da Península Ibérica, que era a área mais rica das minas de prata, e na Sardenha, em Córcega, na Sicília. O Cartago, pessoal, é a região dos fenícios, né? Eram os fenícios, né? O processo de desenvolvimento dos fenícios. Roma guerreou, lutou contra esses fenícios.
né, as primeiras guerras púnicas. Quando Roma anexou o porto do sul da Península Itálica, os interesses de Nápoles e Tarento, que eram colônias gregas rivais de Cartago, tornaram-se interesses romanos e a guerra passou a ser inevitável. Entre 264 a.C. e 146 a.C., 3 grandes guerras opuseram Roma a Cartago, as chamadas Guerras Púnicas. Forças de duas potências eram bastante equilibradas e contavam com aliados importantes. Roma dispunha de um poderoso exército e o Cartago com uma frota militar enorme, né? Massiva. O primeiro confronto ocorreu nas ilhas da Sicília, ambas disputavam o Estreito de Messina, e quem curtava a navegação entre mar Jônico e terreno. O segundo deu-se após a conquista romana de Messina e teve como pivô as minas de prata e de ferro exploradas por cartaginenses no sul da Península Ibérica. Todos os fatores do conflito das guerras púnicas foram fatores econômicos, comerciais, em torno de terrenos ricos em recursos naturais, estruturas planícies e por aí vai. Venceu os romanos em várias batalhas, mas proferiu por prudência não marchar sobre Roma. Cartago, né? Cartago, os púnicos venceram os romanos em várias batalhas, mas preferiu, por prudência, não marchar sobre Roma. A isenção de Aníbal foi decisiva por Cartago, pois permitiu que a legião de romanos invadisse o norte da África. O general cartaginense, obrigado a retornar a Cartago, foi derrotado por Cipião Africano em 202 a.C. Em 146 a.C., a Terceira Guerra Púnica chegou ao fim quando os romanos liquidaram de vez o exército cartaginense no norte da África. O saldo das 3 guerras púnicas foi positivo para Roma, garantindo a posse dos territórios sob o domínio de Cartago. Escravidão e rebelião. As consequências do domínio. A estrutura social romana, sucessivas lutas travadas na Península Itálica, puseram ao alcance da oligarquia setentrional vastos territórios confiscados durante as guerras. Em finais do século III a.C., as pequenas e médias propriedades dedicadas à agricultura mista, isto é, o cultivo de cereais, leguminosos e os pastoreiros, deram lugar aos latifúndios e à monocultura. Expulsos dos pequenos lotes, os camponeses migraram para as cidades, aumentando o número dos artesãos e dos ocupados urbanos. Os escravos, capturados nas guerras de expansão, tornaram-se a base da mão de obra da economia romana. O forte da estrutura do trabalho mais impulsionado na civilização romana era o trabalho escravo, né? A condição dos escravos no mundo romano variou bastante conforme a época. Vai depender de cada momento e cada época. A pior situação era dos que trabalhavam nas minas ou remavam o ferro nas aleiras. Tinha a vida sofrida e curta. Os escravos gladiadores viviam na beira da morte por arena. O filme Os Gladiadores, né, que tem até aqui na capa, trata um pouco sobre essa questão do escravo, né, nos campos de batalha, e por aí vai. Mas ocorreu revoltas, né? Ocorreu revoltas escravas em que deixaram até situações críticas para o regime romano. O ambiente urbano, no entanto, os escravos desfrutavam de alguma autonomia. Faziam serviços domésticos ou trabalhavam na produção artesanal ou no comércio. No século I a.C., no auge do tráfico de escravos, os cidadãos romanos possuíam muitos cativos para serviço pessoal. A alforria ou a manumissão era uma prática comum no mundo urbano, mas o escravo contraía uma dívida moral para com o seu antigo dono quando a liberdade era lhe concedida. Você vê que era
mesmo que se ele tivesse livre, ainda mantinha uma forte um forte laço com o dono, né? A escravidão, obviamente, gerou muitas rebeliões. A mais famosa foi a de Espartaco, né? No 73 a.C., liderada por um grupo de gladiadores em campanha. Milhares de escravos participaram com o objetivo de retornar às terras de origem. Porque vale lembrar que a maioria desses escravos eram prisioneiros de guerra, né? Os irmãos Graco, durante o processo da expansão romana, aumentaram o empobrecimento da população livre, sobretudo rural, e a migração para as cidades. Ficou inchadas as cidades, pessoal, principalmente a população muito pobre. Para contornar a crise e combater a fome, o Estado passou a distribuir cereais e promover espetáculos públicos nas arenas para animar a plebe. Essa política do Estado ficou como um pão e circo, no entanto, isso não resolvia a questão assim, pensavam os irmãos Graco. Essa expressão até hoje é utilizada, né, quando os governos praticam grandes eventos para enganar e esconder as grandes contradições na sociedade, né? Em 133 a.C., Bério Graco, embora de origem nobre, foi eleito tribuno da plebe. Ele ambicionava trazer de volta as pequenas propriedades, realizar e reaver as terras do Estado, indevidamente ocupadas por grandes proprietários. O título de compensação propõe uma espécie de indenização dos proprietários, concedendo-lhe a posse de 125 hectares de terra, além de lotes suplementares de 62,5 hectares por filho. Mas o projeto de Bério não seguiu em frente. Foi duramente atacado pelos patrícios e vetado pelo tribuno Otávios. Por outro lado, a plebe urbana, a maior beneficiária da proposta da lei agrária, não manifestava interesse pela volta do trabalho rural. Acusado de sacrilégio e tirania, Graco foi assassinado, mas seu sonho não se permaneceu sem tempo. Seu irmão, Caio Graco, foi também eleito tribuno e deu continuidade a essa perspectiva, e com êxito aplicou a lei agrária, né, conseguindo distribuir lotes de terras públicos. Os primeiros sinais do que é a compreensão de que hoje entendemos como reforma agrária. Ele foi de minimamente distribuir as terras para que pudesse fazer com que as pessoas tivessem acesso a ela e produzir. Para evitar as revoltas, o Estado passou a distribuir também trigos abaixo do preço, reorganizando o comércio cereal. O trigo consumiu em Roma e vinha da Sicília, da Sardenha e do norte da África. Devido aos espetaculares, a dificuldade de transporte marítimo no inverno e seu preço no alto, Caio Graco decidiu então armazenar o cereal após a colheita, regularizando e barateando a sua distribuição ao longo de todo o ano. Uma coisa que deve ser destacada também, que para garantir a apuração das irregularidades administrativas, o Graco propôs que os cavaleiros, como eram chamados os ricos homens de negócio, tivessem acesso também aos cargos nos tribunais, ao lado dos senadores. Isso fazia com que o Estado, a política do Estado ficasse mais instável, maior, mais ampla no sentido organizacional das decisões políticas, né? E isso fazia com que a medida refletia uma divisão que se formava na sociedade romana durante a expansão territorial. Muitos plebeus enriqueceram com o comércio, formando as chamadas ordem equestre, que conquistou o direito à cidadania plena. E, de certa forma, eles se opuseram à ordem senatorial, que reunia a tradicional aristocracia patrícia. Se instituiu uma nova lógica política, uma organização que estava, vamos assim, surgiu graças à expansão territorial da formação dessa vasta civilização romana, e seria uma ascensão, né, da plebe do ponto de vista organizacional. Reeleito em 122 a.C., Caio Graco, reeleito, Caio Graco tomou suas medidas polêmicas. Fundou uma colônia em Cartago e propôs a concessão da cidadania romana a todos os povos aliados de origem latina da Península Itálica. Essa reação foi negativa, obviamente, principalmente para os patrícios, mas isso foi o desfecho de Caio Graco. Em 121 a.C., toda a legislação foi criada por ele e foi anulada. E ele foi anulado por um novo tributo. A partir de então, a República mergulhou em uma crise sem retorno,
Senado havia vencido, mas acabou desmoralizado. Entretanto, então é isso, pessoal. Entretanto, baixou-se mais ainda, né, a situação e mais críticas. Finalizamos, até a próxima segunda parte, pessoal. Até mais.